Galera, esse é o nosso vídeo de revisão, tá? Para avaliação que vocês vão fazer logo mais. Então, o que eu quero? Revisar os tópicos mais importantes da nossa avaliação, tá certo? A gente vai ter uma avaliação sobre progressões geométricas e aritméticas. A gente vai falar um pouquinho do início, de como que se forma uma sequência, do termo geral, de uma lei de recorrência, dentre outras coisas. Depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Vamos lá? Então, ó, tem essa ilustração aqui, tá? Num calendário, e tem diversos tipos de sequência, tá? A gente está mais habituado a trabalhar com o quê? Com sequências numéricas, tá? Mas tem sequências que seguem os mais diversos padrões, por exemplo, os dias da semana, tá? Os meses do ano, as estações do ano, por exemplo, ano de ocorrência de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo, né? Que a gente está tendo Copa do Mundo agora, dentre outras sequências aí que a gente possa ter, beleza? Então, para determinar uma sequência, eu tenho duas formas, tá? Através da recorrência ou do termo geral. Então, o termo geral é uma função de n, tá? Depende do valor de n. N é um número que pertencente ao conjunto dos naturais asterisco, ou seja, todos os naturais sem o zero, esse conjunto aqui, ó. Agora, a gente vai representar duas sequências aqui pelo termo geral. A primeira sequência n é 2 elevado a n menos 1. Então, quando n igual a 1, o que acontece? Eu vou ter 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é igual a 1. No próximo eu vou ter 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Agora eu vou ter 2 elevado a 3 menos 1, que é 2 ao quadrado, que é justamente igual a 4. E aqui, ó, quando n igual a 4, eu vou ter 2 elevado a 4 menos 1, que é igual a 2 ao cubo, que é igual a quem? 8, tá? Então a gente percebe aqui que essa sequência das potências de base 2, tá? Então a sequência ficaria assim, ó. 1, 2, 4, 8, e é uma sequência infinita, tá certo? Então agora a gente tem essa sequência aqui, ó, n ao quadrado menos 1. Então eu vou ter 1 ao quadrado menos 1, que é o próprio 0. Eu vou ter 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado menos 1, que é igual a quê? 9 menos 1, que é igual a 8. Quando n igual a 4, eu vou ter 4 ao quadrado menos 1, que vai ser 16 menos 1, que dá 15, tá? Então, essa sequência n ao quadrado menos 1, tá? Então, o primeiro termo é 0, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 8, o quarto termo é 15, e assim sucessivamente. Eu vou pegar um número quadrado perfeito e tirar uma unidade, tá? Agora a gente vai ver aqui o que é uma lei de recorrência, tá? A gente conhece um termo inicial ou dois, tá? E essa lei de recorrência permite que a gente calcule todos os outros termos, tá? Em função dessa lei de alguns termos iniciais. Então a gente tem aqui, ó, a sequência de Fibonacci, tá? Que ela depende do quê? De dois termos, do primeiro e do segundo, e a partir do terceiro termo é a soma dos dois anteriores, tá? Então, ó, A1 é o primeiro termo. A2 é o segundo termo. A3 é o terceiro termo. A4 é o quarto termo e assim por diante, tá? Então, o termo de ordem 1, termo de ordem 2, tá? Ou a índice 1 apenas, a índice 2, a índice 3 e a índice 4. Então, ó, sequência de Fibonacci é o seguinte. Você sabe que o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. E o terceiro termo é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. O quarto termo é a soma dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O próximo, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E é uma sequência infinita. Então, essa é a sequência de Fibonacci que tem essa lei de recorrência. Agora a gente vai começar a nossa matéria propriamente dita, tá? A gente tem progressão aritmética e progressão geométrica. Então, progressão aritmética, a gente vai trabalhar com adição, tá? Na progressão geométrica, a gente vai trabalhar com multiplicação. Então, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, ó, eu sempre somo duas unidades. Somo duas unidades. Somo duas unidades. É a sequência dos números pares, tá? Aqui, ó, eu tenho esse valor constante que eu somo para obter o próximo termo. Esse valor constante que eu somo se chama razão. Como é que eu obtenho a razão?
A razão é o termo da frente menos o termo de trás, tá? Então, pode ser, sei lá, o segundo termo menos o primeiro, que vai dar 2. Da mesma forma, pode ser o quê? O terceiro termo menos o segundo, que também dá 2. Na PG, eu vou ter o quê? Uma multiplicação. Tenho 2, 4, 8, 16. Então, o que acontece de um termo para o outro? Eu vou dobrando. Multiplico por 2. Multiplico por 2. Multiplico por 2, tá? Então, a razão da PG, que é esse valor constante pelo qual multiplico cada termo para obter o próximo, tá? Eu vou fazer um quociente, tá? Chamo de Q de quociente. Vai ser o quê? O termo da frente dividido pelo termo de trás. Ó. Então, pode ser o segundo dividido pelo primeiro, que é a mesma coisa do que? Do terceiro dividido pelo segundo. E sempre eu vou ter esse valor constante, que é o quarto dividido pelo terceiro. Isso dá sempre o quê? O mesmo valor, 2, tá? Então, a PA é uma sequência que eu vou somando um valor constante. Nesse caso, eu vou somando de 2 em 2. E a PG é uma sequência onde eu vou multiplicando por um valor constante. Nesse caso, eu estou sempre multiplicando por 2. Então, essa aqui é a sequência dos números pares. Essa aqui é uma sequência que contém as potências de 2, a partir do 2, tá? Então, a diferença básica entre elas é o quê? Uma eu adiciono um valor, sempre o mesmo valor, a outra eu multiplico, sempre pelo mesmo valor, tá? E a razão é o da frente menos o de trás. E aqui, a razão, que chama de Q de quociente, pensa nisso, né? O resultado de uma divisão é o da frente dividido pelo de trás. Então, aqui eu vou aplicar a fórmula do termo geral naquela sequência, tá? O primeiro termo da sequência é o 2, a razão é igual a 2, e com isso aqui eu já consigo descobrir o termo geral daquela sequência. Então, ó, a n vai ser igual ao primeiro termo, mais n menos 1 vezes r. Então, ó, a n vai ser igual a 2 mais n menos 1 vezes 2, tá? Fazendo essa conta aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, 2 mais, fazendo chuveirinho aqui, ó, 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, eu vou simplificar o 2 com menos 2. Então, o termo geral dessa sequência vai ser o quê? 2n, que todo número par tem esse formato aqui, 2n, onde n é um número natural. E aí, agora, fazendo aqui da PG, ó, o primeiro termo é quem? 2, a razão é quem? 2. Então, escrevendo aqui, ó, a n vai ser igual ao primeiro termo vezes Q elevado a n menos 1. Substituindo, a n vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas quando o expoente não aparece, ele vale 1. O que eu vou fazer aqui? Eu conservo a base, propriedade de potência, e somo os expoentes. Então, vai ser 1 mais n menos 1. Simplifica esse 1 com esse menos 1. O termo geral dessa PG vai ser o quê? 2 elevado a n. É como eu disse, um representava os números pares, outro representava o quê? As potências de base 2. Tá certo? Então, essa é a diferença básica de PA e PG. Numa eu sempre somo, na outra eu sempre multiplico. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer exercícios envolvendo o quê? Progressões aritméticas. Depois, logo em seguida, a gente vai fazer de progressões geométricas, tá? Então, ó, qual é o 20º termo da progressão aritmética? Então, o 20º termo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou verificar o quê? Quem é a razão. Então, ó, eu poderia pegar menos 3, menos 8, mas eu vou pegar esses dois aqui, ó. O da frente menos o de trás. Então, a razão vai ser o 7 menos 2. A razão vai ser igual a 5. Então, eu sei a razão e sei o primeiro termo, tá? Então, eu vou usar o termo geral para descobrir o termo de ordem 20. Então, o termo de ordem 20, n igual a 20. Por quê? Porque eu quero o A20, ó. O A20. Tá? Então, ó, usando o termo geral, A20 vai ser igual ao A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Tá? E aí, eu já sei que é o A1, que é quanto? Menos 8. Mais 20 menos 1 é 19, vezes a razão, que é quanto? 5, tá?
Então, na verdade, era muito mais fácil eu fazer o quê? Deixar o 20 menos 1 aqui para fazer essa conta mentalmente. Ó. 20 menos 1 vezes 5. Que isso vai ficar o quê? Menos 8. 5 vezes 20 é 100. E 5 vezes menos 1 é menos 5. Então, 100 menos 5 vai dar o quê? Mais 95, tá? Então, o resultado dessa conta aqui vai ser 95 menos 8, que dá quanto? 87, tá? Então, o 20º termo dessa sequência é 87, tá? O A20 é igual a 87, beleza? Normalmente, ele te dá 3 informações para você descobrir a quarta. Então, ele, ó, A20 vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? Então, ele deu para a gente o quê? Ele deu o N, 20, que eu vou substituir aqui. A gente conhece o primeiro termo, conhece a razão. Então, a gente descobriu o 20º termo, tá certo? Vamos para mais outro exercício. Ó, está dizendo, em um APA de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? Então, vou escrever o termo geral aqui. Ó. A N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o que acontece? Ele deu o AN para a gente, que é 44. Tá? Então, foi dado o AN, o primeiro termo é 4, foi dado, e a razão é qual? É 5. Tá? Então, vamos substituir aqui. Ó, tá? AN é o 44. Vai ser igual a 1, que é quanto? 4. Mais N menos 1 vezes a razão, que é quanto? 5. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 4 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter o quê? O número, na verdade, que eu somo com 4, que vai dar 44, é 40. Então, daqui eu já tenho que N menos 1 vezes 5 é igual a 40. N menos 1 vezes 5 é igual a 40. Aí, pensando agora o seguinte, o número que eu multiplico por 5, que vai dar 40, é aqui em 8. Então, daqui a gente tem o quê? Que N menos 1 igual a 8. Qual o número que eu subtraio 1 que dá 8? N igual a 9, tá? Então, o termo que ocupa a 9ª posição, tá? N igual a 9, beleza? Então, é como eu disse, né? Eu te dou 3 informações para ter uma quarta. Qual era a quarta informação que a gente queria? O valor de N, a posição que o termo 44 ocupava na sequência, ou seja, é o 9º termo, tá? 44 é o 9º termo. Então, aqui, ó, questão 15. Ele pergunta o seguinte, ó, determine o termo geral da PA. Então, ele já está dizendo que é uma PA. Então, a razão vai ser o quê? O da frente menos o de trás. 7 menos 2, 5. O primeiro termo é quem? O próprio 2. Então, com essas duas informações, eu determino o termo geral. A N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, qualquer termo vai ser o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão, que é 5. Fazendo aqui ó, o chuveirinho, ó, o que a gente vai ter? A N vai ser igual a 2 mais 5N. 5 vezes N é 5N. 5 vezes menos 1 é o quê? Menos 5. Operando aqui, ó, 2 menos 5, a gente vai ter o quê? Que o termo geral dessa sequência vai ser 5N menos 3. Tá certo? Esse é o termo geral. Então, com esse termo geral aqui eu descubro qual o primeiro termo, qual o segundo, qual o terceiro, qual o enésimo termo. Qualquer um deles. Tá certo? Então, olha só. Quantos termos tem a PA? Tá? Aqui, ó, a gente pode utilizar o quê? O termo geral pode usar o quê? A própria divisibilidade, tá? Porque se a gente olhar bem aqui, ó, todos os termos aqui são múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Então, eu já sei que o termo geral dessa PA é 5N, tá? Então, 5N é igual a 785, tá? Então, N vai ser igual ao que? A 785 dividido por 5, tá certo? Então, ó, a gente vai ter que fazer essa continha de divisão. 785
dividido por 5. Tá? Eu vou dividir da maneira que eu gosto de dividir, que é o quê? Estimando os quocientes. Então, vou chutar um quociente aqui 100. 5 vezes 100, 500. Então, subtraindo 500, vai ficar o quê? 285. Eu vou chutar um quociente aqui, 5 vezes 40. 5 vezes 50 é melhor, né? 5 vezes 50 vai dar o quê? 250. Aí eu vou subtrair 250, fica 35. E aí eu posso colocar aqui agora, pela tabuada, o quociente 7. Então, 5 vezes 7, 35. Vou subtrair 35, o resto é 0. Então, o quociente é 100 mais 50 mais 7. Então, o 785 é o termo de número quê? 157, tá? Ele é o A157. É o 785. Então, é o 157º termo, né? 157º termo. Então, essa sequência tem 157 termos. Então, galera, tem uma história que a gente sempre conta, tá? Sobre Gauss, tá? Numa turma que ele frequentava quando criança, tá? O professor pediu para eles somarem esses termos aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar no 100, tá? E aí, de pronto, Gauss já respondeu, o valor é tanto. E aí, né, especula-se que ele tinha feito o seguinte, tá? Que ele fez mentalmente, né? Ele pegou o primeiro termo e somou com o último. Isso dá quanto? 101. Ele pegou o segundo termo e somou com o penúltimo, que também dá 101. Ele pegou o terceiro termo e somou com o antepenúltimo. Isso também dá 101. E vai chegar um momento aqui, ó, tá? Que eu vou ter o quê? 50 mais 51, que também dá 101, né? Tá? Então, ó, observando bem, eu tenho 100 termos na soma. Se eu pegar de 2 em 2, eu vou ter 50 somas, né? Ó. A última soma vai ser o quê? 50 mais 51, que também dá 101. Então, eu passo a ter o quê? 50 somas que dão 101. Então, é 50 vezes 101. O resultado disso vai ser o quê? Fazendo essa conta aqui no cálculo mental. 50 vezes 100 é 5.000. Mais 50 vezes 1, que é 50. Então, o resultado disso aqui é o quê? 5.050. Mas a gente tem uma fórmula pronta para esse tipo de questão aqui. Isso aqui, na verdade, é a soma dos N termos de um APA. Vou pegar o primeiro termo, somar com o último termo, vou multiplicar pela quantidade de termos e divido por 2, tá? Então, ó, no nosso caso é S100. O primeiro termo é 1, o último termo é o próprio 100. Eu estou somando 100 parcelas e eu vou dividir isso aqui por 2. Então, ó, em outras palavras, o que eu vou ter? 1 mais 100 é quanto? 101. E aí, simplificando aqui, ó, o 2 com 100, por que eu posso simplificar? Porque aqui é multiplicação. Dividido por 2 fica 1, dividido por 2 fica 50. Isso aqui nada mais é que o quê? Que 101 vezes 50, que a gente já viu que dá 5.050. Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui quando eu tiver que somar os termos de uma APA finita, tá? Porque se a APA for infinita, essa soma é infinita, então não tem como a gente calcular, tá certo? Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos de uma APA finita. Então, olha só, eu peguei essa questão aqui da UNEB, tá? Com adaptações, ela é uma questão de múltipla escolha, mas não interessa marcar, interessa entender, tá? Então, ó, de um livro com 20 páginas, todas numeradas, retira-se uma folha. Sabendo-se que a soma dos números das páginas restantes é 171, pode-se afirmar corretamente que a folha retirada foi a... Então, olha só. O livro, vamos supor que ele começa com a página 1. Tá? A primeira folha tem a página 1 e 2. Tá? A segunda folha tem a página 3 e 4. A terceira folha tem a página o quê? 5 e 6. Até que eu vou chegar na última folha, que tem a página o quê? 19 e 20. Então, se eu somar todas elas, antes de arrancar a folha, que eu estou querendo saber qual foi, tá? Então, eu vou ter essa soma aqui, ó, 1 mais 2, mais 3, mais 4, até o quê? 19 mais 20. Então, isso é a soma dos termos de uma APA
finita. Quem é a razão dessa PA? A razão é 1, tá? A cada página que eu vou passando, eu somo uma unidade. Então, 1 para 2 eu somo 1, 2 para 3 eu somo 1, somo 1, somo 1, até que eu chego no 20. Então, o primeiro termo é 1, o 20º termo é 20, eu estou somando 20 termos e quero saber qual é esse 20. Então, esse 20 vai ser o primeiro termo, tá? Que é 1, somado com o último termo, que é 20, vezes 20, dividido por 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 1 mais 20 é 21. Eu vou simplificar, tá? Esse 20 com o 2. Aqui fica 1, dividido por 2 fica 10. Então, a nossa conta passa a ser o quê? 21 vezes 10, que é quanto? 210. Então, a soma de todas as folhas é 210. Só que ele está dizendo que eu arranquei uma e a soma ficou 171. Então, vamos fazer essa subtração aqui, ó. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui, ó. 210 menos 171, tá? A gente pode transformar, tá, essa subtração numa soma. Quanto que falta para chegar no 200, tá? A gente faz o que a gente chama de complementar. Quanto que falta por 7 para chegar em 9? 2. Quanto que falta do 1 para chegar em 10? 9. Então, essa soma vai ser 29 mais 10. Isso vai ser o quê? 39, tá? Então, isso é uma técnica de cálculo mental. Eu vejo quanto que falta para chegar em 200 e complemento com 10, que aí o resultado é 39. 29 mais 10 é o mesmo resultado de 210 menos 171. Beleza, vamos lá. Então, ó, eu sei que o que eu arranquei deu o quê? Deu 39. Então, eu sei que é uma folha que tem o seguinte, ó. A gente sabe que uma folha são 2 números consecutivos. Então, a folha N mais o outro lado N mais 1. Isso dá quanto? 39. Então, ó, N mais N é o quê? 2N. 2N mais 1 é igual a 39. Então, eu vou descobrir o N, o número da folha, tá? Qual o número que eu somo com da 39? É o 38. Então, 2N é igual a 38, tá? E o número que eu dobro para dar 38 é N igual a 19. Então, aqui eu ranquei foi a folha o quê? 19 e 20. Foi a última folha, né? Tá? Então, voltando lá no enunciado do problema, ó, pode-se afirmar corretamente que a folha retirada foi a 10ª folha, que tem as páginas 19 e 20, que 19 mais 20 dá 39. Tá? Olha só, vamos resolver essa questão da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Em uma escola, as turmas do ensino médio totalizam 231 estudantes. Então, o total é o quê? 231 alunos. E aí, para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em fila, obedecendo a seguinte disposição. Um estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda, 3 na terceira e assim sucessivamente. O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é... Então, olha só. Primeira fila tinha 1. Então, primeira fila tinha 1 estudante. Segunda fila tinha 2 estudantes. Terceira fila, 3 estudantes. E aí eu vou ter o quê? A última fila. Aí eu vou ter o quê? N estudantes, tá? Então, essa sequência é o quê? 1, 2, 3, até o quê? N estudantes. E eu estou dizendo que todos esses estudantes foram colocados nesse dispositivo. Então, a soma dá o quê? 231. Então, eu tenho o seguinte problema. 1 mais 2 mais 3 mais até o valor N, isso dá 231, tá? Então, o que é essa soma aqui? A soma dos termos de uma PA finita. Então, essa soma é a soma de N termos. Sn é igual a 231. E quem é Sn? Então, quem é Sn? É o primeiro termo, mais o último, vezes N termos, dividido por 2, tá? Então, isso vai ser quanto? 231, tá? Então, ó, N mais 1 vezes N é igual a 2 vezes 231. Então, ó, N que multiplica N mais 1, estou invertendo aqui,
vai ser igual a 462, tá? Então, olha só, eu poderia fazer aqui a equação de segundo grau, ficar n ao quadrado mais n igual a 462. Eu vou usar um outro tipo de argumento, tá? Eu vou pegar o 462 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Mas por que eu estou fazendo isso? Vou dividir por 2, vai dar 231. Vou dividir por 3. Por que por 3? Porque 2 mais 3 mais 1 dá 6, é múltiplo de 3. Então, 231 também é o critério de divisibilidade. Então, divido por 3, tá? O número que eu conheço mais perto, tá, é o 70. 3 vezes 70 é 210, aí fica sobrando 21. Então, isso aqui vai ser o quê? 77. Agora, 77, batendo o olho, a gente sabe que é 7 vezes 11. Então, eu divido por 7, dá 11. E divido por 11, dá 1, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11, tá? Então, eu quero o seguinte, ó, eu sei que um número vezes o seu sucessor é 462. Então, eu vou explorar os divisores de 462. Então, o primeiro que eu tenho, né, o primeiro par que eu tenho é o quê? É 1 vezes 462. Depois eu vou ter 2 vezes 231. Depois eu vou ter o quê? 3 vezes... Então, ó, aqui que eu vou explorar, eu estou tirando 3, tá? Então, ó, 7 vezes 11, 77 vezes 2 vai dar o quê? 154, tá? Então, é 3 vezes 154. Eu vou usar essa decomposição em fatores primos para saber todos, tá? 4 não vai ser divisor, por quê? Porque eu só tenho um fator 2. 5 não vai ser, porque o 462 não termina em 0 nem 5. O 6 vai ser? Sim, 2 vezes 3, 6. Aí eu vou pegar o outro par que não entrou, ó, 7 vezes 11. Então, 6 vezes 77. Depois, o 7 é um dos fatores, ó. 7 vezes o quê? Então, eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 11, 7 vezes 66. Então, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. São 16 divisores, tá? Que o 462 tem, tá? Então, ó, eu vou pegar o quê? O próximo. Qual seria o próximo? Ó, o 8 não é, porque eu não tenho 3 fatores 2, o 9 não é, tá? O 10 não é, o 11 é, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 11 vezes o quê? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, 11 vezes 42. Depois eu vou ter o quê? O 2 vezes 7, 14. E aí os outros dois fatores, 3 vezes 11, 14 vezes 33. Deixa eu ver quantos que eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Só tenho 16. Quem vai ser o próximo? 3 vezes 7, 21. E 2 vezes 11, 22. Então vai ser 21 vezes 22. Tudo isso eu estou fazendo para mostrar que eu não preciso fazer a equação de segundo grau, tá? Basta eu pensar nesses caras aqui, ó. 21 vezes 22, ó. N e N mais 1, ó. 21 e 22, tá? Então, N igual a 21. Então, a gente tem o seguinte, ó. N vezes N mais 1 é igual a 462. Então, eu vou ter, ó, N vezes N mais 1 vai ser igual a 21 vezes 22. Então, N igual a 21, que eu estou pegando aqui, ó. Aí vocês vão me perguntar, professor, tem duas respostas? Não. Porque, ó, N mais 1 vai ser igual a 22. Então, N mais 1 igual a 22, N igual a 21 de novo. Porque o único número que eu somo com um que dá 22 é o 21, tá? Então, eu vou ter 21 fileiras. E na última fileira, eu vou ter 21 fileiras. E na última fileira é o 21, tá? Então, aquela sequência que a gente tem é o quê? 1, 2, 3, N. Esse cara aqui é justamente quem? Ó, o 21, tá? Então, está respondida aí a nossa questão. Agora, a gente vai fazer uns exercícios de PG. Então, ó, em uma PG, A1 igual a 1/4, A7 igual a 16. Calcule a razão dessa PG. Tá? Então, eu sei o seguinte, ó, eu tenho, ó, a sequência 1/4, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, que é igual a 16, né? Então, eu multipliquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, para chegar no 16, tá certo? Então, olha só, a gente pode usar o termo geral ou pode usar a lógica, né? Tá?
eu vou ter o seguinte, ó, 1/4 vezes a razão. Quantas vezes eu multipliquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes Q elevado à sexta. Isso vai ser igual ao quê? A 16, tá certo? Então, olha só. Isso aqui é uma equação exponencial, tá? Eu vou transformar o quê? Todo mundo em base o quê? Em base 2, tá? E aí, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter, ó, se eu tirar a raiz quadrada de todo mundo, isso aqui fica 1/2, isso aqui fica aqui ao cubo, isso aqui fica o quê? Raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que ao cubo vai ser igual a 4 vezes 2. Então, que ao cubo igual a 8. Então, quem é a razão? Que vai ser igual a 2, tá certo? Mas aí, ó, o que pode ser o quê? Mais ou menos 2, tá? Usando o termo geral, tá certo? Vamos usar o termo geral para a gente entender isso aqui melhor. A índice n vai ser igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o AN é o quê? É o 16. O A1 é 1/4. O que é o que eu quero descobrir? Aqui eu vou ter o quê? 7 menos 1. Vai dar na mesma, tá? Só que eu vou ter que resolver o quê? Uma equação exponencial. Então, eu vou ter 16 é 2/4. 1/4 vai ser o quê? 1 sobre 2 ao quadrado, vezes Q elevado a sexta, tá? Então, ó, 2/4 vezes 2 ao quadrado, isso vai ser igual ao quê? Aqui a sexta, tá certo? Outra forma de resolver. Então, ó, eu conservo a base e faço o que esses expoentes somam. Então, 2 vai ser igual ao quê? 2 elevado a 4 mais 2 é igual aqui a sexta. Então, ó, eu vou ter o quê? Que 2 a sexta é igual aqui a sexta, tá? Então, em outras palavras, o que pode ser tanto 2 quanto menos 2, porque o expoente é par, tá? Então, Q vai ser igual a 2 ou Q igual a menos 2, tá? Por quê? Porque 2 a sexta e a potência sexta de menos 2, ambas dão 2 a sexta, tá? Então, a razão pode ser 2 ou menos 2. Porque aí eu teria um APG alternante, tá? Qual é o sétimo termo da APG, tá? Então, olha só. Essa APG aqui, ela tem 1/2, menos 1, 2, tá? Então, olha só, para descobrir qual é a razão, eu vou pegar o quê? O terceiro termo dividir pelo segundo. A razão vai ser o quê? 2 dividido por menos 1, que vai ser igual ao quê? A menos 2. Então, quando a razão é negativa, a PG é alternante. Então, eu vou dobrando, tá? Eu nem precisaria, como é o sétimo termo, nem precisaria usar termo geral. Então, eu vou dobrando e trocando sinal. Então, ó, próximo vai ser o dobro e sinal menos. Depois, o dobro e sinal mais. Depois, o dobro e sinal menos. Depois, o dobro e sinal mais. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sétimo termo dessa PG, ela é infinita, tá? Então, esse aqui é o sétimo termo. A 7 vai ser igual a 32, tá? Utilizamos o quê? A interpretação, o entendimento que eu vou dobrando e trocando sinal a cada termo. Eu dobro e troco sinal, tá? Nem precisaria usar o termo geral da PG. Então, a gente vai fazer aqui, ó, qual é o 20º termo da PG, tá? Então, aqui não dá para fazer de 1 em 1, tá? Como eu fiz no exemplo anterior. Então, ó, o 20º termo, n igual a 20. O primeiro termo vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá? E aí, o A20, tá? Ele é o A1 vezes Q elevado a 19, tá certo? Agora, se eu posso botar o A1, A20 vai ser o quê? O segundo termo vezes Q elevado a 18. Justamente para ficar o quê? Só 1. E quem é a razão dessa PG? Vai ser o termo da frente dividido pelo de trás. Então, ó, se eu pensar assim, ó, tá? Raiz de 2 dividido por 1. Essa aqui é a razão. O terceiro dividido pelo segundo.
Então, a razão própria é raiz de 2, tá? Então, quem é raiz de 2? É 2 elevado a 1 meio, tá? Por quê? Aqui, ó, o expoente, quando não aparece, ele vale 1. E o índice, quando não aparece, ele vale 2. Então, ó, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Isso aqui é um macete lá de potenciação quando a gente tem um expoente racional, tá? Então, isso aqui vai ajudar a gente pra caramba, tá? Por quê? Porque eu vou ter o seguinte, o A2 aqui vale 1, tá? Então, ó, continuando aqui, ó. O A2 vale 1. E a razão é o quê? Raiz 2 elevado a 1 meio. Tudo isso elevado a 18, tá? Então, ó, conservo a base e o quê? Multiplico os expoentes. Então, isso vai ser 2 elevado a 1 meio vezes 18. Quem é 1 meio vezes 18? É 18 dividido por 2. Então, isso vai ser 2 a nona. 2 a nona é quanto? 512, tá? Você vai dobrando. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Então, esse aqui é justamente o quê? O 20º termo da PG, tá certo? Eu botei em função de A2 aqui para quê? Para ficar com 1 aqui, para eu ficar com menos uma conta para eu fazer, tá? Então, ó, questão 40. Entre os números 18 e B foram inseridos 2 termos, obtendo-se uma PG de razão 3. Então, a PG é de razão 3. A sequência é essa aqui, ó, 18. Vou botar aqui X, Y e B, tá? Entre os números 18 e B foram inseridos 2 termos, obtendo-se um APG de razão 3. Então, o que acontece? Para eu descobrir o último termo, eu vou multiplicando por 3. Ó, multiplico por 3, multiplico por 3 e multiplico por 3. Tá? Então, na verdade, eu vou ter o quê? 18 vezes 3, vezes 3, vezes 3, tá? Então, ó, fazendo aqui por parte, 18 vezes 3, 30 mais 24, 54. Vezes 3, vezes 3. 54 vezes 3 vai ser 150 mais 12. Então, vai ser 162 vezes 3. Então, a última conta vai ser 300, 480, 486, tá? Ó, só revisando essa conta. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 60, 180, e não dá 480. 3 vezes 2, exatamente isso, 486, tá? Então, a gente vai multiplicando de 3 em 3 até chegar no B, tá? Eu coloquei 2 termos, não XY. Não interessa quem é XY. Na verdade, a gente tem, né? Um é 54, o outro é 162. Então, essa PG ficaria o quê? 18, 54, 162 e 486, tá? Então, esses foram os exercícios de PG que a gente tem aí para a nossa revisão. Quero fazer só mais uma questão. Olha só. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos formados por quadrados de lado 1, em cada uma das etapas indicadas na figura abaixo. Então, olha só, uma coisa interessante. A gente vai olhar esse quadradinho, esses 4 quadrados aqui, ó, e esses 9 aqui, ó. O que a gente identifica? Que esses que eu pintei é uma sequência conhecida da gente. Ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9. Tá? E, por padrão, tem sempre 4 quadrados em volta. Então, ó, a gente consegue mapear que essa sequência é o quê? O primeiro é 1 ao quadrado mais 4. O segundo, a segunda etapa, é 2 ao quadrado mais 4. A outra é 3 ao quadrado mais 4. Então, ele quer saber na etapa 8. Na etapa 8 vai ser o quê? 8 ao quadrado mais 4. Quanto é que é 8 ao quadrado? 64. Mais 4 vai ter o quê? 68 quadradinhos. Se eu fosse contando assim, ó, 5, aí aqui eu teria 8, aqui eu teria o quê? 9 mais 4, 13, tá? Isso poderia me confundir. Então, o que é melhor? Identificar aqui os quadrados perfeitos que eu pintei em amarelo. Tá? A sequência dos quadrados perfeitos é 1, 4, 9, 16, que mais? 25, que mais? 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, e 8 ao quadrado é o quê? 64, né? Então, é justamente esse aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, aqui o oitavo quadrado perfeito é 64, e eu somo 4. Então, a nossa resposta é 68, beleza?
Então, com isso a gente termina a nossa revisão aqui, tá? Rápida para a gente ter um desempenho melhor na prova, beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.